Rapaziada, vocês estão preparados para ver um João Pedro marcando entre 20 e 30 gols na temporada pelo Chelsea? Sim, eu estou. Acabei de assistir o jogo agora, o amistoso em Hong Kong, se eu não me engano, entre Chelsea e Juventus. Juventus ganhou, mas apesar do resultado, tá? Amistosos não é feito para ganhar, galera, é feito para treinar, tá? Quem tem essa neura de ganhar amistosos somos nós, os brasileiros, imediatistas e uau, quero ganhar, acumular vitórias. Não, é feito para treinar. E hoje, cara, o jogo passou na Sport com YNet, no YouTube, fácil, fácil. Inclusive, daqui a pouco vai ter um Arsenal de novo. Arsenal e 3 e pouco. E Betis, jogão. Vou assistir também. Então, cara, o café da manhã foi hoje Chelsea e Juventus, com Xabi Alonso. Na Inglaterra, cara, eu quero acompanhar bastante o Chelsea por causa do Xabi Alonso. Eu gosto da estrutura de futebol dele, como ele pensa o futebol. O City eu não tenho tantas expectativas com o Maresca. O United também não. E o Arsenal, se o Vinícius Júnior for pro Arsenal, eu vou acompanhar um pouco mais. Eu cansei do futebol burocrático. O Gabriel Jesus também, que é outro jogador que eu gosto e que, na minha opinião, ele é usado muito de forma errada no Arsenal e até no City também, tá? Nunca foi um centroavante, tá? Pecou na seleção por ser tratado como centroavante, ele nunca foi um centroavante. Ele sofre aquela síndrome do segundo atacante não existe no futebol. Jogarei de tudo no ataque e jogarei na ponta. Isso é foda. Tá, Chelsea e Juventus, meus amigos. O que a gente teve aqui, ó? Nós tivemos um 4-4-2 do Xabi Alonso. Sim, foi, tá? Geralmente esses quadrinhos não refletem o que é em campo, mas sim foi. Com um jogo mais de contenção da Juventus, do Spalletti, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu errei o nome dele. Porra, não vai... Se não for Spalletti, vocês deixam no comentário, mas se eu não me engano é o Spalletti. A Juventus sem muitas mudanças. O Celik da esquerda, que era da Roma. O Milik tá de titular. Tem o Locatelli aí, que já chegou a ser, sei lá, o novo Pirlo aí, mas nada. Cambiaço jogando mais à frente. O Boga. O Boga, que os caras na transmissão fizeram tanta zoeira com esse nome. E, cara, o que a gente vê assim de destaque na Juve é o Kenan Wilds, que ele entrou no jogo no segundo tempo. O Koopy Miners, né? O holandês Koopy Miners. De destaque, assim, que a gente, o Jonathan David, canadense, se eu não me engano. E, cara, e só, cara. E o Bremer também, que é um bom jogador. Cara, a Juventus é... Quem viu, né? A Juventus boa, né, cara? Juventus de Nedved, Zidane, Del Piero. Mas beleza, eu quero falar de Chelsea, João Pedro. E brasileiros, cara. Eu tô vendo que a galera não se importa muito pro futebol europeu, se importa pros brasileiros que estão lá. Cara, o jogo como é que foi? Um jogo que o domínio de bola, sim, foi do Chelsea, tá? Nós tivemos um primeiro tempo e um segundo tempo total do Chelsea. Só que o Chelsea ele tem um problema, cara, que a parte ofensiva do Chelsea é muito triste, cara. É muito triste, pelo menos não deu certo no jogo hoje. O Chelsea teve 9 chutes, finalizações e 4 no gol, tá? No jogo todo. O que eu gostei desse time do Chelsea? O João Pedro, certo? Ele saiu, tá amistoso, mas eu gostei do João Pedro. O Welbeck não me agradou muito. O Gittens não me agradou, nunca vai me agradar. É um jogador muito comum, cara, muito comum. O Giazuli, sim, normal. O Caicedo jogou legal, até bateu, tá? Quase causou uma briguinha ali no segundo tempo, se eu não me engano, tomou um amarelo. Fofanato, assim, Rato, o Palé. Cara, esse jogador, de olho nesse lateral direito, Marco Palestra, da Itália. 21 anos de idade. Que jogadoraço, tá? Que jogadoraço. Que jogadoraço. Vai ao fundo, é ofensivo, consegue recompor rápido. Eu quero ver mais a parte defensiva dele, mas, porra, eu acredito que o Xabi Alonso, quando ele achar a formação ideal, ele vai tacar esse Marco Palestra aqui mais avançado, porque ele é um puta jogador.
O Kenda, cara, o ponta do que era do Sporting, ele jogou no meio campo hoje, mais aberto. Teve bolas, tá? O Kenda, ele teve bolas, ele teve chances de progredir. Mas, cara, eu acredito que o esquema e a defensiva da Juventus nessa. Que horas tinha linha de 5, horas tinha linha de 2 linhas de 4, horas tinha uma linha de 5, uma linha de 4. Então tava complicando, né, cara, o desenvolvimento do Chelsea por dentro, porque teve 2 atacantes. E eu vou mostrar mais ou menos como foi, tá ligado? Então, o que a gente tem do Chelsea hoje? O Chelsea, ele tem, na minha opinião, ele tem uma dificuldade no ataque, cara. E olha as opções de ataque que o Chelsea tem. Até agora, né? Se a gente começar aqui. O Gittens, ponta. O Mikhailo Mudryk, ele jogou hoje, voltou de suspensão. Não se sabe se ele vai continuar no Chelsea, se eles vão emprestar, se vai para um Strasburgo da vida, ou se o Xabi Alonso vai usar o Mudryk. Lembrando que o Xabi Alonso, além de técnico, ele tem uma função de meio de manager dentro do Chelsea, então ele tem uma carta branca, né? Vamos entender, a Blue Code deu uma carta branca para ele. A gente tem o Estevão, porra, titular absoluto. Hoje ele entrou no segundo tempo, assim, mostrou por que ele tem que ser titular desse time. Vai depender muito do sistema. Tem o Pedro Neto, que tá em vias de ir pro City. O Kenda, que jogou hoje, né? Tá machucado não, jogou hoje, jogou nas 2 pontas hoje. O João Pedro, que tá jogando bem os amistosos, fez o hat-trick no primeiro amistoso. Na derrota do Tottenham também, ele jogou bem. Cara, o Nicolas Jackson jogou hoje. Cara, não consigo engolir um Nicolas Jackson jogando em time Chelsea, até de Bayern de Munique, cara. Ele jogou no Bayern de Munique na temporada passada. Eu não gosto. E Chelsea não é um time pro Nicolas Jackson. Liam Delap, fraquíssimo também. Não é jogador pra Chelsea. Muito lento, muito centravantaço. E eu acho que não tem futuro mais no Chelsea não, o Liam Delap. Porque tem o Emmanuel Emega. O Emega, eu não sei se ele tá machucado de fato ou se tá voltando de lesão. O Emega é do Strasburgo, tá? Strasburgo, que é um time da Blue Co, que também é dona do Chelsea. Cara, o Emega, na temporada do Strasburgo, ele entregou quase 30 gols em 78 jogos, tá? Puta centroavante, 1,90m, eu acredito, e 23 anos. Eu acredito que, cara, não tem como o Xabi Alonso não utilizar ele. Então, pelo fato do Emega estar no time, vai rodar provavelmente o Delap e provavelmente o Jackson vai rodar, tá? Tem o Mark Gill, 20 anos, eu não sei se ele será utilizado, centroavante também. Esse Davi Fofana, não sei se ele foi emprestado ele foi pro Strasburgo, né? Aqui ele voltou. E o Welbeck, cara, que ele é um centroavante, que ele foi chamado, na minha opinião, para dar experiência ao time. Então, se a gente vê as saídas do Chelsea até o momento, foi o Andrei Santos pro United, o Cucurella pro Real, tá o Garnacho de empréstimos pro Aston, e o George, né, foi pro Everton, 21 milhões. E aqui chegou Morgan Rogers por incríveis 138 milhões, o Lacroix por 60 milhões, o Marco Palestra por 57 milhões, craque na direita, tá? Esse aqui é muito bom jogador, tá? Aqui tá lateral direito, eu vi ele jogando com a perna esquerda, cara. Dá pra fazer muita coisa com esse jogador aqui, cara. Marco Palestra. Giovanni Kendall, bom jogador, ponta direita. E Valentim Barcom, eu acho que não fechou ainda, tá? Eu só vi rumores, mas se ele chegar, ele é um meia que joga pela esquerda. Então tem muitos pontos, cara. E, mano, pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui a minha opinião da tática de hoje, cara. De hoje, tá errado aqui, ó. Eles entrou com o Jazuli. Não vai achar, cara. Jazuli. Não vai achar. Muito jovem jogador. Nicole Jazuli. Achou. Então, seguinte. A defesa. O Fofana tá ali.
Tô sim. Cauê, acho que o Cauê entrou no segundo tempo. Tô sim. E o que o Cucurella tá fazendo ali, meus amigos? Vamos trocar aqui pro Marco Palestra. Cracaço. O Kenda. E esse foi o time? Foi o time. Cara, como é que era a saída do Chelsea hoje? Então vou ajeitar os atacantes primeiro. Eu vou jogar todo mundo aqui pra ponta pra tentar sintetizar a saída. A saída ou era... Deixa eu só ajeitar aqui. A saída, meus amigos, ou era 3-1, o Fofana Caicedo saindo, tá com o Jazuli e o Kenda, ou o Palestra e o Rato, né, dando opções, e o Kenda e o Gittens abrindo, certo? Então era um 3, mais ou menos assim, uma saída de bola. Ou muitas vezes eu vi acontecendo um 3+1, né, cara? Esse 3+1 também tá sendo muito utilizado no futebol mundial, o Palmeiras usa. Então 3+1 a gente via algo mais ou menos assim, tá? Por quê? Quando o Caicedo recebia aqui, qual era a função do João Pedro? Descer, tá? O João Pedro, né, nessa função de 2 atacantes, na saída de bola foi muito visto ele fazendo esse posicionamento, que é descer para quebrar a linha, né? Vamos lembrar que a Juventus tinha uma linha de 4, uma linha de 5, ele descia para abastecer ou Kenda ou Palestra ou o Gittens. Tá? O Rato não subia tanto, então a gente vinha algo mais ou menos assim, ó. Tá? A fase de posse no ataque do Chelsea. Por muitos momentos a gente via algo assim. Opa. Algo assim. Uma saída meio que de 2 e o Rato se posicionava com Palestra e o João Pedro descia para receber a bola. Depois voltava a posição pro Kenda e pro Gittens. Mas, cara, não deu certo. Bateu muito na massa, né, cara? Na massa da Juve, da defesa da Juve. E, mano, o Marco Palestra ficou um pouco capado no jogo, porque se o Albeck descia pro Kenda entrar, ele tinha que vir até o fundo. Mas eu não vejo o Kenda e o Palestra junto nessa formação, tá? Eu acho que um trava o outro na ponta. Ah, mas eles jogaram de meia. Tá, ok. O Kenda jogou mais pro meio, né? Então a gente lembra dos triângulos que eu sempre cito, né? Mas, cara, eu não vejo o Kenda sendo melhor, né, pela ponta do que pelo meio do que o Palestra pela ponta. Então aqui, cara, como o jogo começou a mudar pro Chelsea quando entrou o Estevão nessa posição. O Estevão, cara, muita gente imagina ele só como ponta, mas no Palmeiras ele jogava como 10 na base. Então ele consegue muito bem puxar pro meio e finalizar, diferente do Kenda. E ele conseguiu associar muitas boas jogadas com o Marco Palestra. Então, cara, o Estevão é aqui. Teve um outro jogador, esse Stapaev. Cara, que jogador bom, mano. 65 minutos. Agora no Stapaev, acho que ele entrou na do Gittens. Stapaev. Do Cazaquistão. Bom jogador também. Craque não, bom jogador. E outro jogador que mudou o time foi o Anselmino. Cara, jogador aqui muito seguro, camisa 30, acho que ele entrou no lugar do Rato, se eu não me engano. Ó, 66 minutos, acho que ele entrou no lugar do Rato mesmo. Anselmino. Bom jogador, tá? Ele fazia a saída de 3 aqui muito boa. Muito seguro e boa. Ele defendia na esquerda boa. Ó, o Jazuli saiu. O que entrou no lugar do Jazuli? Cara, eles fizeram muitas substituições. Foi o Anselmino, o Essugo, Lávia. Eu lembro que o Essugo entrou, mas eu não lembro se ele entrou no lugar do Jazuli ou entrou no lugar do Caicedo. Mas vamos pro Lávia. Depois o Essugo entrou.
E por um momento, cara, o que eu não gostei, mano, do time? Que o time ficou meio estranho, tá? O Marco Palestra ficou até o final, se eu não me engano. Não, ele saiu também com 65 minutos. Cara, ele mudou muito o time, cara. Essa é a verdade, ó. Agora eu não lembro. Stapaev. Entrou aos 65 minutos. Entrou a Shepong e Stapaev. Então, o Marco Palestra saiu depois, jogou um pouquinho com o Estevão. E onde cagou? Cagou é foda. Onde que cagou? Quando entrou o Nicholas Jackson e o Delap. E o time ficou muito, muito capenga. O time do Chelsea ficou muito capenga aqui, tá? Então aqui a gente pode pôr a Cheapong. Joshua Cheapong. Então, cara, o time ficou muito capenga. Depois entrou o Essugo. Depois saiu o Jackson e entrou o Mudryk. Entrou o Mudryk e teve uma dobra na direita. Meu, o Chelsea foi fazendo um monte de mudanças, cara. Mudou quase o time todo. Ó. Se a gente ver aqui, ó. Mudou quase o time todo aqui. O Nicholas Jackson entrou e saiu. Ele entrou no intervalo. Mano, minha opinião desse Chelsea, cara. O que a gente vai ver esse ano se o Xabi Alonso acertar o time? Da forma que eu tô pensando. João Pedro titular. Talvez o Welbeck sim, tá? Nesse 4-4-2 ou no 3... Ou no 3-4-2-1, né? Então, esse 3-4-2-1 a gente pode até pôr palestra aqui. Esse é o jogador do 3-4-2-1. Talvez a gente possa ver um Kenda aqui na esquerda. Tá? Um Kenda aqui na esquerda. Eu não duvido, tá? Ainda tem o Morgan Rogers pra entrar. Tem um Barco pra entrar. Aqui pode ser um Barco também, que já jogou muito de ala. O Valentim Barco. Só que, cara, aqui na fase ofensiva do Chelsea precisa existir esse triângulo aqui entre João Pedro, Estevão e quem jogar aqui pela direita. Talvez o Morgan Rogers, talvez o quem mais que tem aqui, cara? Talvez o Morgan Rogers, talvez o Welbeck. Eu não vejo assim ele nessa posição, apesar dele fazer muito. Aqui o Caicedo, Lavia, talvez não sabemos se o Enzo Fernandes vai continuar no time, porque nessa saída, galera, você coloca basicamente 2, 3, 4, 6, 7 jogadores em fase ofensiva. O João Pedro, ele consegue muito bem fazer o falso 9, deslocar para os lados, puxar pro Estevão chegar a finalizar, puxar pro Morgan Rogers, achar o Estevão ou ele mesmo finalizar, ou ele mesmo puxar para achar um facão, tá? Aqui, cara, a gente pode ver muito o Marco Palestra até o fundo. Então a gente vê algo mais ou menos assim, jogando com o Estevão. A gente pode ver um Valentim Barco até o fundo. Então a gente vê o balanço mais ou menos esse, tá? Triângulos, triângulos e triângulos. E o Marco Palestra aqui, tá? Triângulos e triângulos. Temos um Chelsea, galera. Esse Chelsea pode chamar muita atenção. Então é isso, mano. O que vocês acham desse Chelsea do Xabi Alonso? Pode mostrar alguma coisa? João Pedro, vocês acham que nessa temporada ele vai mostrar algum futebol? O Estevão vai ser unanimidade, seleção, ponta, vai jogar mais pelo meio? Como vai ser esse Chelsea? Então é isso. Deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, que aqui a gente fala de futebol europeu, futebol brasileiro e principalmente sobre tática, tá? Menos clubismo, mais tática. Então, tamo junto. Até a próxima.